Bom dia a todos e a todas. A gente é um pouquinho mais alto, então tem que arrumar melhor aqui o microfone. Primeiramente, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar de um evento dessa importância e, em segundo lugar, parabenizar o Ministério Público pela realização do evento. Eu sou professor da Universidade do Estado do Pará, pesquisador na área de desenvolvimento econômico há mais de 10 anos, acompanhando a dinâmica dos grandes projetos aqui no Estado, também podendo acompanhar os resultados sociais e ambientais que esses projetos têm trazido para a nossa sociedade e, confesso, acompanhando com grande preocupação, porque nós temos um histórico de praticamente 40 anos de implementação de grandes projetos na Amazônia e no estado do Pará e não temos podido comemorar os resultados. A sociedade local realmente tem muito mais a lamentar do que a comemorar com o resultado da implementação destes projetos. Eu tenho uma apresentação aqui, que na verdade é uma apresentação maior, que fala de grandes projetos, de uma forma geral, principalmente grandes projetos de mineração que têm sido minha área de pesquisa. E me foi pedido pelo Bruno que falasse um pouco da minha experiência com Barcarena. A Barcarena foi alvo das minhas pesquisas na etapa de mestrado e doutorado, Distrito Industrial de Barcarena. Então foi uma pesquisa com as empresas que compõem o Distrito Industrial. É um trabalho voltado mais para a relação da atividade dessas empresas com o desenvolvimento do município. Então, vou dividir minha apresentação em 3 partes. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no estado do Pará em relação a grandes empreendimentos econômicos. Na segunda parte, eu vou falar um pouquinho sobre um trabalho meu que está sendo publicado agora pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que trata do Distrito Industrial de Barcarena. Na terceira parte, falar um pouquinho também sobre propostas e caminhos que podem ser tomadas para a promoção do desenvolvimento, não só em Barcarena, como em outras localidades do estado do Pará que são impactadas por grandes projetos. Eu sempre começo apresentações que falam de desenvolvimento no Pará com essa gravura que é de um trabalho da CEPAL, que é um órgão da ONU que fala sobre desenvolvimento econômico na América Latina. E tudo aquilo que a dona Cleide acabou de falar aqui, de forma tão emocionada e emocionante, está expresso nessa gravura. O que tem sido as iniciativas e grandes projetos de desenvolvimento na Amazônia? Você tem ambientes onde uma sociedade relativamente organizada convive, tem o seu modo de produção, suas relações sociais, e que é violentamente impactada pela chegada de uma nova realidade econômica e social que nada tem a ver com o contexto original. Então nós temos a família no estágio inicial, uma família que aparentemente vive da agricultura, uma família estável, e depois que o desenvolvimento chegou, o desenvolvimento chegou, nós temos a situação da família, depois que a região foi desenvolvida. Então está ali o pai com uma garrafa de alguma coisa que eu acho que não é refrigerante, o filho também fumando alguma coisa ali que não deve ser um cigarro da Souza Cruz, a mãe e a filha pedindo dinheiro, estão aí na periferia de uma grande cidade. Isso é uma realidade que você pode observar em Tucuruí, você pode observar em Barcarena, você pode observar em Marabá, você pode observar em Parauapebas, você pode observar acontecendo agora em Itaituba e outras cidades do Tapajós, pode observar em Santarém. É uma realidade recorrente. E como nós não conseguimos escapar dessa realidade? É falta de dinheiro? O Estado não cresce? É um problema econômico? Então, os dados econômicos que nós temos, são dados da FAPESP, já foram atualizados um pouquinho para baixo, mas a dinâmica geral se mantém, é que o Pará cresce acima da média nacional. Então, o crescimento econômico do Estado do Pará tem sido acima da média nacional. A gente tem ali a crise de 2008, na crise de 2008, não, um pouco depois da crise de 2008, onde o Brasil entrou em um processo de profunda recessão. No pico da recessão, o Pará teve um crescimento um pouco abaixo de zero. Quando o Brasil retoma uma trajetória positiva e vem para um crescimento zero ou um pouco acima, o Pará está bem acima do Brasil.
E a perspectiva da FAPESPA é que até 2020 o Pará continue crescendo acima da média nacional. Mesmo o Brasil retomando uma trajetória de crescimento econômico, o Pará continua crescendo mais do que o Brasil. Então, se a gente está crescendo mais do que o Brasil, a gente está gerando receita. Eu não posso dizer, então, que seja falta de dinheiro. Nós temos também a chegada de um conjunto de grandes projetos aqui no estado do Pará. Esse é um trabalho da FIEPA, publicado há 2 anos. Esse trabalho vem sendo atualizado anualmente pela FIEPA, que mostra o conjunto de investimentos que chega nas diferentes regiões paraenses. Eu estou passando rapidinho porque é pouco tempo e muita informação, tá? Mas depois a gente vai ter o debate e a gente está à disposição para prestar mais esclarecimentos. Um volume total de investimentos previstos no prazo de menos de 10 anos de mais de 170 bilhões de reais, o que chama a atenção, esses investimentos concentrados principalmente nas regiões de Carajás e Tapajós. Os setores principais para a realização de investimentos: logística, energia e mineração. Então, mineração, o Pará já é o 2º maior produtor mineral do Brasil. Em breve deve se tornar o primeiro. Tá? Nós deveremos ser o principal produtor de minério do Brasil, produtor e exportador de minérios. Esses investimentos, principalmente na área logística e um pouco também na área mineral, eles vão estar concentrados ali nas regiões de Carajás e Tapajós. Aí vocês vão me perguntar, o que Barcarena tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, porque os grandes terminais logísticos projetados convergem para a região do Baixo Tocantins. Convergem para Barcarena, e a expectativa do governo estadual hoje é de investimento na construção de um grande porto, tá? um porto em escala oceânica para receber grandes cargueiros para transporte de minério e grão. Hoje se pensa em construir no município de Abaetetuba, vizinho a Barcarena. Então, todas as flechas logísticas e corredores intermodais no estado do Pará para escoamento de minério e escoamento de grãos convergirão para esta região de Barcarena e Abaetetuba. Aí esses impactos serão sentidos. Se hoje a gente está discutindo aqui o impacto da indústria minerometalúrgica, daqui a alguns anos a gente pode estar chorando aqui os impactos dos corredores logísticos que convergem para aquela região. Então, o momento de pensar nisso é agora, e não depois que a coisa já tiver acontecido. Eu estive em um evento com o perfil deste, há alguns anos em Itaituba, e um professor do IFPA pediu a palavra e disse: nós não queremos desenvolvimento aqui na região do Tapajós. E o povo ficou assustado, mas todo mundo quer desenvolvimento. Ele disse: nós não queremos desenvolvimento, porque desenvolvimento só traz prejuízo para a sociedade. E eu pensei no que ele dizia e entendi. Ele não estava se referindo a desenvolvimento, ele estava se referindo a crescimento. A política de crescimento econômico implementada pelo governo federal naquela região não era interessante para a sociedade daquela região. Era isso que ele queria dizer. Então eu falei aqui no começo da apresentação que o Pará vai crescer. Essa trajetória de crescimento econômico do Pará, ela não depende de decisões políticas ou empresariais do governo e da sociedade paraense. Ela depende de decisões estratégicas internacionais e em escala federal. Tá? Até porque 70%, quase 70% do território do Pará não é gerido pelo governo do Estado. O governo do Estado tem gerência sobre menos de 30% do seu território. Então, essas decisões de grandes investimentos logísticos, minerais e energéticos são tomadas em Brasília, não são tomadas aqui. Esses investimentos serão realizados. Tá? Na semana passada, a China criou um fundo de investimento com o governo brasileiro para viabilizar investimentos em logística, e a prioridade será a ferrovia que virá de Sinop até Itaituba, para transporte de soja. Como a China sabe que o Brasil não tem dinheiro, eles chamaram o governo brasileiro e disseram: a gente não pode chegar lá e colocar dinheiro diretamente, porque a lei de vocês não permite. Então vamos fazer um fundo binacional, para cada 3 dólares chineses entra $1 brasileiro. A ideia era criar um fundo inicial de 50 bilhões. Então, o Brasil não tinha grana, começaram o fundo com 20 bilhões, sendo que 75% do investimento é chinês, porque essa soja vai para a China. E essa soja que vai sair do Mato Grosso e vai passar pelo Tapajós, vai ser escoada por Barcarena, futuramente.
Tá? Quando eu falo crescimento econômico, eu estou falando em quê? Estou falando em geração de renda. Estou falando que vai ter mais dinheiro circulando na região. Isso reflete no resultado econômico, aquele que eu mostrei no começo. A economia do Pará crescendo num percentual maior que a economia do Brasil. Mas isso significa necessariamente melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram neste estado ou nesta região? Não, por quê? Porque crescimento não é a mesma coisa que desenvolvimento. Desenvolvimento, eu estou falando do crescimento econômico, mas estou falando também de uma melhoria de condições sociais e ambientais. Tá? Se eu não tenho essa melhoria social e ambiental, eu não estou falando de desenvolvimento, eu estou falando de crescimento. E esse é o panorama que a gente tem no momento. Eu posso medir o crescimento por meio do aumento do PIB ou da renda per capita. Esses indicadores não são muito bons para medir desenvolvimento, porque eles são puramente econômicos. Então, nós costumamos utilizar outros indicadores para medir desenvolvimento. Eu coloquei alguns aqui, e existem outros, né? Dependendo da finalidade do trabalho que você faz, você escolhe o indicador mais adequado. Barcarena, eu não tenho o dado exato, mas com certeza está entre as 4 maiores rendas per capita do estado do Pará. Com certeza, as 4 maiores são Canaã, Carajás, Parauapebas, Tucuruí e Barcarena. Essas 4 cidades têm renda per capita muito maior do que Belém. Tá? Mas quando você vai ver os indicadores sociais, elas estão muito abaixo de Belém. Então eu tenho crescimento, mas não estou conseguindo transformar esse crescimento em desenvolvimento. Falando em desenvolvimento, o que é que vocês acham? O Brasil é um país desenvolvido em uma escala utilizada pela ONU, que leva o desenvolvimento desde o baixo até o muito alto. Em que posição o nosso país está? A resposta está aqui. O Brasil é um país de alto desenvolvimento humano. Toda vez que eu mostro isso, o pessoal duvida. Não, alguma coisa está errada aí. Alguém errou a conta? Não, ninguém errou a conta aí. Essa avaliação é feita pela ONU. Isso aqui é com base no IDH dos países no ano de 2010. Então o Brasil está na série B ali. Está jogando junto com o Paysandu. A gente tem ali a série A, os países com muito alto desenvolvimento humano. Tem alguns países latino-americanos, Chile, Argentina. O Chile tem o IDH mais alto da América Latina. A gente tem aqui na série B, né, jogando com o Paysandu e o Luverdense, o Brasil. O Brasil está na série B da Copa do Mundo do IDH. É um país com alto desenvolvimento humano. O André está rindo aqui porque ele é Paysandu. E ele sabe que eu não sou. Bom, como se divide esse desenvolvimento aqui no Brasil? Tá, esse é um problema. Por que a gente não vê esse desenvolvimento? Se eu traçar uma linha separando a região centro-oeste, da região centro-oeste, sul-sudeste, das regiões norte e nordeste, o que é que eu vou observar? A gente tem ali um mapa mostrando os municípios e o IDH dos municípios, com base no censo de 2010, calculado pelo PNUD, que é o órgão da ONU que trata de questões de desenvolvimento. Nós temos na cor vermelha os municípios com muito baixo desenvolvimento. Tá? O laranja, baixo desenvolvimento, o amarelo, médio, o verde, alto desenvolvimento e o azul, muito alto desenvolvimento. Talvez não dê para ver de longe, mas existem vários municípios com muito alto desenvolvimento humano no Brasil, todos eles concentrados nas regiões sudeste, sul e centro-oeste. Todos eles estão ali, tem uns pontinhos azuis. Nós temos vários municípios verdes, que não são os municípios verdes do programa do governo estadual, são os municípios com alto desenvolvimento humano, concentrados nas regiões sudeste, sul e centro-oeste. Depois nós temos em todo o país municípios com desenvolvimento médio, que são os amarelos. Aí nós temos os laranjas, que são baixo desenvolvimento, e os vermelhos, que são muito baixo desenvolvimento. O que chama a atenção aí? Naquela linha que eu tracei separando as regiões, na parte de baixo, que eu chamei de Brasil Rico, não tem nenhum município vermelho. Nenhum. Com muito baixo desenvolvimento. Acima dessa linha, onde está o Brasil Pobre, nós não temos nenhum município azul. Nenhum município com alto desenvolvimento humano, segundo os critérios da ONU, nas regiões norte e nordeste. E nenhum município com muito baixo desenvolvimento humano nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Eu estou separando aqui um Brasil rico e um Brasil pobre. Na média, eu vou ter um país com alto desenvolvimento. Mas dependendo da parte do país em que você está, você pode estar num país muito pobre ou num país muito rico.
E o nosso estado? Bom, o nosso estado tem 3 municípios apenas com IDH considerado alto, com alto desenvolvimento, que são Belém, Ananindeua e Parauapebas. Só 3. O estado do Tocantins tem mais de 10. Tá. Rondônia deve ter em torno de 10 também, que são estados que ficam na região norte. Tá. A gente está perdendo feio para o Tocantins, está perdendo feio para Rondônia. E nós temos aí bolsões de pobreza ali no norte do Marajó, abaixo também da ilha do Marajó, um município ali que parece uma pombinha, é o município de Ipixuna, que é o município produtor de caulim, que é o caulim que vai para Barcarena para ser exportado. E aquela bolinha vermelha ali na fronteira do Pará com o Maranhão é o município de Cachoeira do Piriá, tá? O 4º menor IDH do Pará. Esse município fica em cima de uma reserva de 17 toneladas de ouro, 17 toneladas medidas, pode ser que tenha mais. Como é que nós conseguimos ter um município tão pobre em cima de 17 toneladas de ouro? Morando em cima do ouro. Quando eu falo em cima, é porque o bairro que deu origem à cidade, o bairro do Cachoeiro Velho, está em cima da jazida. Um bairro formado por garimpeiros, morando na miséria, em cima do ouro. A gente está conseguindo fazer isso. Bom, essa dinâmica, então, ela em parte é resultado da implementação dos grandes projetos. Tá? Como esses projetos têm chegado aqui? Eu vinha analisando isso aqui, essa situação, principalmente em função do que está acontecendo lá no Tapajós. Mas se aplica ao que aconteceu em Barcarena. No Tapajós está acontecendo, em Barcarena já aconteceu e vai continuar acontecendo também em função dos investimentos logísticos que vão convergir para lá. Quando o governo federal analisa, faz os estudos para a implementação dos projetos, é lógico que eles sabem que você vai ter resultados positivos e negativos. Então é lógico que a gente sabe que nós vamos ter um aumento de exportações, nós vamos produzir mais commodities, vamos produzir mais soja, vamos produzir mais minério e vamos exportar mais. Nós vamos gerar superávit comercial, vamos equilibrar a balança comercial, vamos ter investimentos em infraestrutura, em formação de mão de obra. Por outro lado, nós temos os impactos, as externalidades negativas. Nós temos a migração inter e intra-regional, nós temos grandes volumes de mão de obra qualificada e principalmente de mão de obra não qualificada chegando. Quem mora há bastante tempo em Barcarena sabe o que aconteceu com a implementação do projeto mineiro metalúrgico. Nós temos a sobrecarga dos serviços públicos, prefeituras sem recursos, não dando conta desse aumento de população. Nós temos a consolidação de um perfil econômico primário exportador no estado do Pará, voltado para a exportação de produtos de baixo valor agregado. Temos a formação de enclaves tecnológicos, empresas com altíssima tecnologia operando em regiões extremamente pobres, sem conseguir promover uma disseminação desses padrões tecnológicos para as empresas da própria região. E nós temos o aprofundamento da desigualdade social. Quando eu estou sentado em Brasília, no meu gabinete, no Ministério, fazendo a conta, eu vejo o seguinte: eu vou ter mais benefício do que prejuízo, então eu vou executar o projeto. O problema é que o benefício vai para lá e o prejuízo vem para a gente. O prejuízo fica no local. E não necessariamente todos os benefícios vêm para o local. O que tem acontecido no Pará é que a maioria dos benefícios não tem ficado aqui, não tem ficado na sociedade da própria região. Isso acontece por quê? Principalmente porque esses projetos não são pensados para o desenvolvimento da nossa região. A implementação do distrito industrial não foi pensada para o desenvolvimento de Barcarena, foi pensada no fornecimento de alumínio barato para a indústria japonesa. Assim como a construção de Belo Monte não foi pensada para o desenvolvimento da região do Xingu, foi pensada para o fornecimento de energia elétrica para a indústria da região sudeste. Aqui todos os impactos negativos ficam com a gente, mas os resultados positivos, na sua grande maioria, vão para outras regiões. Isso aqui é resultado de um trabalho da professora Berta Becker. Eu analisei e construí esse modelo que tenta explicar um pouco
como as coisas acontecem. Economias primárias exportadoras, como a economia do Pará, competem em um ambiente global, onde o que interessa é custo. Fornecer minério a baixo custo, fornecer grãos a baixo custo. Então eu estou em uma competição que é global e que me gera um resultado econômico, que é o tal do crescimento. Quanto mais minério eu exportar, quanto mais carne de gado eu exportar, quanto mais boi vivo eu exportar, mais receita eu estou trazendo para cá. Então, resultado, ali do lado esquerdo, crescimento. Para que eu possa transformar o crescimento em desenvolvimento, eu dependo de dinâmicas de cooperação, como falou muito bem aqui o Manuel no início, de cooperação local, cooperação de agentes locais, sociedade local articulada, interagindo para formar consenso em torno de objetivos de desenvolvimento. Dessa maneira eu consigo trazer aqueles resultados da esfera econômica para a esfera socioambiental. E essa esfera socioambiental é que gera os resultados de melhoria de qualidade de vida que eu estou demandando aqui. Então eu vou conseguir transformar o crescimento em desenvolvimento. Como essa relação não é equilibrada, eu tenho uma assimetria de poder, onde geralmente um poder econômico é muito mais forte do que os agentes que estão na esfera social, eu dependo de uma esfera intermediária, que eu chamei de esfera política, que deve regular esta relação. Então, olha o tamanho do problema. A dona Cleide falou aqui que esteve lá na Noruega, e o que foi que os noruegueses falaram? O problema não está aqui, o problema está lá, o problema está no governo, na falta da promoção dessa intermediação, que possa transformar crescimento em desenvolvimento. Esse é um outro trabalho meu, um pouquinho de economês aqui, interpretando algumas teorias econômicas com base principalmente no pensamento de um autor, esse é o Douglas North, que fala que desenvolvimento é resultado do acúmulo de capital físico e capital humano. A parte do capital humano todo mundo esquece. Então o capital físico forma um modelo, uma matriz tecnológica que demanda investimentos em infraestrutura, transporte, energia, comunicação e investimento em sistema produtivo, investimento na agricultura, comércio e serviço, indústria, possibilitando a verticalização de cadeias produtivas especializadas, né? Isso é exatamente o caso do Pará, possibilitando o crescimento da renda local, que nós chamamos de desenvolvimento econômico. A economia está crescendo, a vida não está melhorando. Por quê? Para isso eu preciso pensar também no capital humano. E capital humano eu dividi em dois tipos: o capital intelectual, que vem do resultado do acúmulo de conhecimento, processo de aprendizagem e educação, mas principalmente o capital social, que é a capacidade de formação de consensos, que é exatamente a proposta do fórum. A primeira fala aqui, quando se falou do fórum, já resolveu metade do que eu teria que falar aqui depois. Já me poupou um bocado de trabalho. Então essa capacidade de formação de consensos, por meio da cooperação, é que vai possibilitar uma complexidade maior do sistema socioprodutivo, possibilitando então a distribuição da renda. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu não acho, como muita gente aqui não acha, que o problema das comunidades fragilizadas da região de Barcarena seja resolvido por meio da tutela. Vocês têm que procurar o Ministério Público vai lá, aciona a empresa paga uma compensação. Resolveu aquele probleminha lá. Aí vem outro problema, você corre de novo no Ministério Público, o Ministério Público aciona de novo, até porque quando aciona demora um tempinho, até que se ache uma solução. Então, a tutela é necessária no momento de maior fragilidade, mas você precisa quebrar essa barreira, você precisa gerar o quê? Autonomia. O que a sociedade local precisa é de autonomia. Elas precisam ser inclusas nesse modelo de produção que existe, de uma forma competitiva, para que elas possam participar desse ciclo de desenvolvimento de capital humano. Esse é um investimento fundamental que precisa ser feito no estado do Pará, não só investimento em estruturas produtivas, mas principalmente investimento em capital humano. Desenvolvimento não se faz só com fábrica e estrada, desenvolvimento se faz com gente, em primeiro lugar com gente.
Essa é a minha pesquisa em Barcarena. Eu vou passar bem rápido, porque o Tarcísio está quase pulando no meu pescoço aqui. Eu pesquisei 3 dimensões de relações das empresas dentro do complexo produtivo, que foram cooperação, aprendizagem e inovação. Entendendo, em função do que eu falei aqui até agora, que cooperação é um elemento essencial para poder fazer com que as empresas contribuam para o desenvolvimento. Alguns resultados. Esse trabalho está sendo publicado em um livro do IPEA, agora, deve ser no segundo semestre, um livro sobre arranjos produtivos locais, com estudos em todo o Brasil. O que eu vou chamar a atenção de vocês é que os índices de cooperação sempre são os mais baixos. No final eu tenho a média dos índices, a gente está vendo que cooperação ali é 0,07, é quase zero. E isso mostra que é difícil você pensar em um processo de desenvolvimento socioeconômico a partir da ação dessas empresas, nesse estágio em que elas estão. Bom, isso aqui eu não vou nem explicar, isso é uma continuação do mesmo trabalho usando outro método estatístico, mas cooperação, que está ali embaixo, sempre é o mais baixo, continua o mais baixo. Bom, essa é a minha visão, então, de como as grandes obras devem interagir com o processo de desenvolvimento territorial. Houve um trabalho muito interessante realizado pela Fundação Getúlio Vargas nos últimos 2 anos, iniciativa Grandes Obras na Amazônia, que resultou em uma publicação que traz um conjunto de diretrizes que todo empreendimento a ser instalado na região amazônica deveria seguir. Esse documento está disponível no site da Fundação Getúlio Vargas, no Centro de Estudos em Sustentabilidade, GV7. Eu participei de todas as reuniões que houveram aqui em Belém, e o tempo todo eu defendi essa ideia. O grande projeto, ele deve se inserir em um contexto maior do desenvolvimento regional. Eu preciso pensar no desenvolvimento regional em primeiro lugar. E quando o projeto chega, a gente tem que ver como o projeto vai se inserir neste contexto. Ele vai ser parte de um plano maior de desenvolvimento regional. O que acontece hoje, na maior parte dos casos? O projeto é a esfera maior e o plano de desenvolvimento vem no bojo da implementação do projeto como condicionante. O governo diz para você chegar aqui e instalar seu projeto, você tem que criar um plano de desenvolvimento para a região. É lógico que esse plano vai ser subordinado aos interesses do projeto econômico e não aos interesses da sociedade. E eu disse, essa lógica tem que ser invertida. Eu preciso pensar primeiro na sociedade. Não sou contra os grandes projetos, gente, pelo amor de Deus. E eu acho, inclusive, que em muitos casos eles são necessários. Mas eles precisam se inserir em uma lógica de desenvolvimento local. Tem que pensar no desenvolvimento da região e não somente em gerar recursos para equilibrar a balança comercial. Para isso eu defendo um modelo de desenvolvimento que parte de baixo para cima, que é um modelo participativo. É um modelo onde a sociedade é que vem dizer quais são as suas demandas e de que maneira as ações devem acontecer. O outro modelo é o modelo de cima para baixo, que é o modelo de planejamento tradicional. Aí resulta, neste quadro, né, que os autores da Escola da Gestão Social nos apresentam, onde eu tenho, de um lado, uma autoridade hierárquica, que é o governo, agindo de baixo para cima, pensando em objetivos racionais, do ponto de vista, logicamente, do governo, estabelecem objetivos e implementam os projetos, né, por meio de uma estratégia de comando e controle. Resta à sociedade, então, um papel de submissão. No modelo da gestão social, eu tenho um processo de construção dos objetivos, é um processo de gestão compartilhada, com participação da sociedade civil, participação do empresariado, participação do poder público, participação da academia, onde a finalidade é gerar autonomia da sociedade, não submissão. E onde o Estado tem um papel importante, que não é de controle, é de coordenação. Eu vinha pensando nisso para os grandes projetos, né, e foi exatamente ao encontro da fala do Manuel aqui, o que eu defendo em toda a situação de implementação de grande projeto, a criação de um fórum de desenvolvimento regional, um fórum intersetorial, que foi exatamente a palavra utilizada aqui no caso de Barcarena. Então, este fórum é onde você vai ter a representação dos diferentes segmentos da sociedade,
vai trabalhar na elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento que contemple os interesses dos diferentes setores, suportado pela criação de um fundo, e até do fundo ele falou também. E eu não conversei com ele antes, tá, gente? Eu não estou copiando ele, ele também não me copiou. Mas essa é a minha ideia, porque você vê nos grandes projetos condicionantes ambientais, investimentos diretos das empresas, royalties minerais, royalties hídricos, e esse dinheiro é gasto de maneira dispersa, de maneira resolvendo problemas pontuais. Não existe uma estratégia para a aplicação desses recursos. Então eu defendo que o Fórum de Desenvolvimento Regional elabore um plano estratégico de desenvolvimento regional para nortear a aplicação dos recursos. Os fundos, os recursos são concentrados no fundo, para que não sejam dispersos. E pensando em um estágio mais avançado, a criação de uma agência de desenvolvimento regional para elaboração, análise e gestão de projetos e também de captação de recursos, porque eu não posso ficar achando que a Imeris ou a Hidro vão ter que ficar bancando a ação ou as ações de desenvolvimento regional a vida inteira. E esse é um papel que a sociedade também precisa assumir, precisa ser qualificada para isso, para que ela possa ter autonomia. Fecha lá. Obrigado. Ok, o título da minha fala, então, nós temos o Pará como território palco ou como território protagonista. No caso do território palco, esses projetos têm gestão centralizada, seguindo um modelo tradicional, e o resultado, uma sociedade passiva e submissa. Aqui a sociedade, no meio do lixo, da pobreza, sofrendo com todos os impactos ambientais e olhando a riqueza que é gerada e é escoada pelos grandes projetos. O outro modelo é gestão participativa, a sociedade sentada, a sociedade conversando, a sociedade convergindo. A gente sabe que esse processo não é fácil, né? Eu estou falando aqui, parece que é só sentar todo mundo na mesa, não é. Esse é um processo de muita gestão de conflito, porque esses conflitos são fortes, são intensos, eles sempre vão acontecer, mas é a única maneira de você conseguir fazer com que essas ações gerem desenvolvimento de fato e desenvolvimento para a sociedade local. Bom, gente, obrigado pelo tempo, os meus contatos estão aqui, tá? Quem depois desejar aprofundar mais, eu falei muito rápido e falei muita coisa, então quem quiser saber maiores detalhes depois, a gente está à disposição lá na UEPA para tratar desses assuntos. Obrigado. Obrigado, Marcos. Logo em seguida eu vou convidar o André, para a gente não perder muito tempo, nosso tempo é muito curto. Os dois agora... Tá. Esse material vai ficar disponibilizado no site do Ministério Público Federal, as palestras. E aí, como o Marcos tomou 5 minutos do André, então o André só tem 15. Vamos lá. Já percebe-se que as relações assimétricas também acontecem na academia, né? Em toda a sociedade. Bom dia a todos, a todas. Pode passar. Queria agradecer em primeiro lugar ao Ministério Público Federal, na pessoa do Valente, do Lucivaldo, de todos que estão na coordenação, na verdade. Queria agradecer ao grupo de pesquisa